Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos vocês aí que acompanham o meu canal. Hoje nós vamos para a aula de número 22, né? A aula aí que vai se encerrar o nosso livro de Gênesis, né? Quem diria aí, vão ser ao todo 22 aulas, né? Para nós termos estudado o livro de Gênesis, tá? Vamos então para a nossa aula de número 22, capítulo 48, 49 e 50 do livro de Gênesis, terminando assim o primeiro livro da Bíblia do nosso estudo de Gênesis e Apocalipse. Gostaria que você já fosse a um lugar aí tranquilo, a um lugar onde você possa meditar na palavra de Deus tranquilamente. Pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu caderno, a sua caneta, né? E venha comigo estudar a palavra de Deus. Sem mais delongas, sem mais perca de tempo, vamos começar a nossa aula de número 22, Gênesis capítulo 48. Vamos lá, iniciar o nosso estudo. Vamos lá. Na aula anterior, a aula de número 21, se encerrou falando, né, de que Jacó, né, estava prestes aí a morrer. Jacó preveu aí a sua morte e chama seu filho José e pede para que José então fizesse um juramento para ele. Pede para que José não enterrasse Jacó ali no Egito, mas que José guardasse aí os seus ossos, né, e enterrasse ele juntamente com o seu pai, com a sua mãe, e também com o seu avô e com a sua avó, né? Então José pega, né, e ouvindo este pedido, né, e Jacó pede para que José jurasse, né? José então jura que levaria os ossos de volta, né? Onde o seu pai, né, e os seus avós estavam encerrados, né? E então acabou-se a aula de número 21 assim, com Jacó prevendo a morte dele. Na aula de número 22, no capítulo 48, então nós vamos ver aí, né, os últimos momentos de Jacó, né, o que ele fez aí nos seus últimos momentos de vida, né, já que acabou-se a aula com o fato de que ele tinha previsto a morte dele, né. Então nós vamos toda essa aula falar aí dos últimos momentos de Jacó e o que ele fez, como que ele profetizou muitas coisas para os filhos dele, na vida dos filhos dele, tá? Isso é muito importante, tá bom? Principalmente se você é pai, se você é líder, vai ser uma aula muito importante para você poder aprender que você como pai, você como líder, você que lidera aí alguma área da sua igreja, para você poder aprender aí o poder da palavra que o líder tem, para você aprender que tudo que você fala sobre os seus liderados, sobre o seu filho, tem um peso muito grande, tá? Então que você possa aprender aí a profetizar coisas boas na vida deles, tá? Mas isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais à frente. Então vamos aí iniciar a nossa leitura do estudo da aula de número 22, encerrando o livro de Gênesis, tá? Gênesis capítulo de número 48, sem mais delongas, vamos lá. Gênesis 48, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu, depois dessas coisas, que alguém contou a José: eis que teu pai está enfermo. E ele tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e alguém contou a Jacó: eis que teu filho José vem a ti. E Israel se fortaleceu e sentou-se sobre a sua cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: eis que eu farei te frutificar, e te multiplicarei, e farei de ti uma multidão de povos, e darei esta terra à tua semente, depois de ti, por possessão eterna. Versículo 5. E agora, teus 2 filhos, Efraim e Manassés, que te nasceram na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus, assim como Ruben e Simeão, eles serão meus. Mas a tua descendência que gerares depois deles serão teus, e serão chamados segundo o nome de teus irmãos na sua herança. Quanto a mim, quando eu vim de Padã, Raquel morreu junto a mim na terra de Canaã, no caminho, quando ainda havia somente um pequeno caminho para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata, e esta é Belém. Para aqui um pouquinho no versículo de número 7, tá? Vamos ver algumas coisas que são importantes e relevantes nesses versículos, tá?
Primeiro, Jacó, então, ele reúne as forças dele, né, nesse último, digamos assim, nesses últimos atos, né, da vida dele, né, e ele começa contando a José como Deus fez a promessa a ele, né, aonde Deus fez, né, onde ele encontrou o Deus Todo-Poderoso que fez essa promessa para ele há mais de 50 anos atrás, tá? Ele, então, adota os dois filhos de José, digamos assim, como se fossem os seus filhos também. E eles receberiam a bênção também, ou seja, ele começou falando que Deus fez essa promessa, né, de que dele sairia uma grande nação, e como sairia grande nação, muitos povos, então Jacó adota os dois filhos de José, né, Efraim e Manassés, e pega e fala que eles receberiam a bênção, né? E quando ele fala Ruben e Simeão, é justamente no lugar desses dois que eles receberiam a bênção, né? Efraim e Manassés receberiam a bênção de Jacó como se fossem filhos mesmos de Jacó, no lugar de Ruben e Simeão, que eles tinham aí desonrado a Jacó, tá? Se você quiser ver aí a desonra deles, nós já falamos sobre isso, tá lá no capítulo 34, tá? A partir do verso 25, é aonde Ruben e Simeão aí desonram José, e a partir deste momento eles aí perdem, né? Ruben perde o direito da primogenitura e Simeão também iria perder muitas outras coisas, como eu disse lá na aula que nós estávamos lá. E uma das consequências que eles desonraram o pai deles, os dois, né, foram exatamente essas, né? Então, ele pega e adota, digamos assim, Efraim e Manassés no lugar de Ruben e Simeão, porque os dois tinham pecado contra ele, tá? É interessante que você precisa prestar muita atenção que a palavra fala que José levou seus dois filhos e fala Manassés e Efraim, porque Manassés era o primogênito, por isso que ele vem primeiro. Mas quando Jacó fala o nome dos dois, Jacó fala Efraim e depois Manassés. Jacó fala o nome de Efraim primeiro, antes de Manassés. Só que Efraim é o mais novo. O correto seria falar Manassés e Efraim. E isso não é só uma pequena de, ele quis colocar desse jeito. Não, tem um fator muito importante atrás disso que nós vamos ver já já, tá bom? Há um motivo do porquê que ele falou Efraim antes de Manassés, tá? Nós já vamos ver isso já já, fica ligado aí. Verso de número 8, vamos lá. Vamos lá. E Israel viu os filhos de José e disse, quem são estes? E José disse a seu pai, estes são os meus filhos que Deus me deu neste lugar. E ele disse, trazei-os a mim, rogo-te, e eu os abençoarei. Ora, os olhos de Israel estavam escurecidos pela idade, de modo que ele não podia ver. E ele os levou para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José, eu não havia pensado em ver a tua face, e eis que Deus me mostrou também a tua semente. E José os tirou dentre os seus joelhos, e ele se curvou com a sua face em terra. Para um pouco aqui no verso 12, tá? Só para me falar algumas coisinhas importantes. Primeiro, Jacó, então, né? Ele usou aí das suas últimas forças para abençoar aí os seus dois filhos, né? Esses filhos que ele tinha recém-adotado, né? Efraim e Manassés. Começa abençoando esses dois filhos, tá? E é interessante que ele vai começar a abençoar os seus filhos, e como os dois estavam ali, ele tinha adotado os dois, então ele já começou abençoando os dois, tá? E ele ainda agradece a Deus, né, pelo fato de que Deus abençoou ele poderosamente, afinal ele já tinha perdido a esperança de ver novamente o seu filho José, e Deus o abençoou, não apenas dando para ele o privilégio de que ele pudesse ver a José, mas também que ele pudesse ver aí os filhos de José. Então mostra aí no verso, né, 11, e no verso 12, ele agradecendo a Deus por esta bênção que ele tinha alcançado, tá? Vamos então continuando nosso estudo, verso de número 13, vamos lá. E José tomou os dois, Efraim em sua mão direita e Manassés à sua esquerda. Efraim em sua mão direita em direção à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda em direção à direita de Israel, e os levou para perto dele. E Israel estendeu a sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem.
e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, guiando suas mãos conscientemente, pois Manassés era o primogênito. 15. E ele abençoou José e disse: Deus diante do qual andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou toda a minha longa vida até este dia, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe os rapazes e permita que meu nome seja colocado neles e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e os faça crescer em uma multidão no meio da terra. Para um pouco aqui no verso 16. Eu disse para você que logo nós iríamos ver o porquê que ele falou Efraim na frente de Manassés. E o motivo está aqui. Quando ele vai abençoar, José coloca o mais velho na direção da mão direita de Jacó, tá? E coloca o mais novo na direção da mão esquerda. Por quê? Para que quando Jacó esticasse a mão direita, ele abençoasse o primogênito, porque a mão direita é a mão dominante, então é a bênção maior. Então a mão direita deveria ser na cabeça e deveria abençoar o primogênito, tá? Porque o primogênito tem aquela bênção, tá? Então a mão direita, por ser a mão dominante naquela época, então a mão direita abençoava o primogênito e a mão esquerda abençoava os outros filhos, tá? É por isso que José, como diz a palavra, colocou seus filhos exatamente para que isso acontecesse. Manassés, como primogênito, recebesse a mão direita e Efraim, como o segundo filho, recebesse a mão esquerda. Mas a palavra fala que Jacó, né, Israel aqui, conscientemente, ele cruzou os seus braços. Como assim cruzou os seus braços? Ele colocou a sua mão direita sobre Efraim e colocou a sua mão esquerda sobre Manassés, tá? Assim como eu estou fazendo, tá vendo? Ele cruzou os seus braços e deu, digamos assim, a bênção da primogenitura para Efraim, que era o mais jovem. E deu a outra bênção, né, para Manassés, que era o primogênito, tá? E ele fez isso conscientemente, ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo e mesmo assim ele fez, ou seja, ele sabia que o correto era abençoar o primogênito devidamente e o mais jovem devidamente, só que ele fez isso, e nós vamos ver por que ele fez isso nos próximos versículos. Vamos lá, verso de número 17. E quando José viu que seu pai colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou, e ele levantou a mão de seu pai para removê-la de sobre a cabeça de Efraim, para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: assim não, meu pai, pois este é o primogênito, põe tua mão direita sobre a cabeça dele. E seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, e ele também será grande, mas em verdade seu irmão mais jovem será maior do que ele, e a sua semente se tornará uma multidão de nações. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés. E ele colocou Efraim diante de Manassés, tá? Nós vemos aqui então, diante do fato de que Jacó trocou as mãos dele, né? José ficou triste, né? Ele ficou nervoso. Isso desagradou a José e ele vai para tirar então a mão de Jacó e falou: ó, pai, não é assim, o primogênito é esse, então você tem que colocar a sua mão direita sobre esse. E Jacó fala que ele sabia que Manassés era o primogênito e disse também de que Manassés aí ele seria, né, um grande povo, mas que Efraim seria maior do que Manassés. É interessante que no fato eles falam que os dois seriam ricamente abençoados no futuro, tá? O povo de Israel pediria para ser abençoado como Efraim e Manassés foi. Olha só a bênção que Jacó libera sobre os filhos de José, que também é os seus filhos agora, tá? Que se tornariam tribos, tá? Porque foi adotado por Jacó, então eles viraram filhos de Jacó, se tornariam tribos que seriam abençoadas também, tá? Povos que seriam abençoados.
E isso acontece muito no fato de que Jacó, ele vai e ele libera a palavra, tá? Ele poderia estar aí cego, né? Fisicamente, mas espiritualmente, Jacó ainda estava numa visão muito profética. Jacó ainda tinha a sua intimidade com Deus muito grande, ele tinha aquela visão profética. Então, quando ele vai e fala isso, ele estava profetizando algo que iria realmente acontecer, né? Dizendo que no futuro os povos de Israel pediriam para Deus para que fossem abençoados como Efraim e Manassés foi, de tão rico e poderosos e abençoados que Efraim e Manassés seria, tá? E é interessante que antes de eu continuar, eu preciso falar de uma coisa muito forte, tá? Há um contexto espiritual muito forte sobre o porquê que o mais jovem sempre foi escolhido e não o mais velho, tá? Existe isso. Por quê? Porque o primeiro decreto, a primeira coisa que Deus fez, não deu certo, né? Então o homem foi lá e o homem caiu, tá? Então a segunda coisa deveria ser maior, é por isso que é sempre o mais novo que é abençoado. Você tem que ver numa conotação profética espiritual, querido. Nós estamos vendo aqui, trazendo para o âmbito maior, o âmbito da palavra, o que Deus está querendo dizer para mim e para você. Quando Isaac é escolhido, Isaac era o mais novo. Quando Jacó é escolhido, e Jacó era o mais novo. Quando José é escolhido para ser o líder aí do seu clã e dar livramento à sua família, José era sim um dos mais novos. Ele era o mais novo até então, né? Depois Benjamim veio a nascer, né? Mas ele era um dos mais jovens, e depois ele pega e abençoa Efraim e fala que Efraim seria maior que o mais velho. Querido, tudo isso tem um poder e uma mensagem espiritual muito forte atrás disso. Deus está dizendo o quê? Que o primeiro tempo, a primeira aliança, a aliança da lei, a aliança, querido, a primeira aliança, se ela foi forte, a segunda aliança foi muito maior, querido. É isso que significa, é por isso que Paulo fala, querido, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que Paulo pega e fala, querido, que se grande foi, querido, o governo da lei, muito maior será o governo do Espírito. Tá? Por quê? Porque a segunda aliança, o segundo tempo aí, o tempo da graça, será muito maior do que o tempo da lei, querido. É isso que Deus está querendo dizer através de todos esses sinais que Ele deu aqui ao longo do livro de Gênesis, tá? Cada irmão mais jovem que foi mais abençoado, que foi profetizado, que ele seria maior, tudo isso, querido, tem uma conotação espiritual, que a segunda aliança seria muito maior. Por que seria maior? Porque a segunda aliança seria feita, querido, através de Cristo, é feita através de Cristo. Então há uma conotação espiritual forte aqui, meu amado, tá? Que você precisa, então, entender isso que Deus está querendo mostrar para mim e para você, amém? Então, vamos aí continuando o nosso estudo, tá? Não vou me aprofundar muito a vários fatos, tá? Principalmente nessa última aula, tá? Porque nós estamos estudando a Bíblia aí no seu contexto histórico, na sociedade em que lhe foi escrita, tá? Então, não vou me afundar aí, não vou me aprofundar aí a vários outros temas, a várias outras coisas que nós podemos aprender, tá bom? Isso nós poderemos aí tirar aí mais para frente, mas vamos nos ater aqui àquilo que Deus está falando para mim e para você, ao estudo em questão, tá? Vamos então continuar o nosso estudo, versículo de número 21, né? Nós paramos no versículo 20, vamos ao versículo de número 21. E Israel disse a José: Eis que eu morro, mas Deus estará convosco e vos levará novamente à terra de vossos pais. Além disso, eu tenho dado a ti uma porção a mais que a teus irmãos, que eu tirei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco, tá? Nesses dois versículos finais aí do capítulo número 48, né? Mostra aí Jacó prometendo que Deus estaria com José, né? E que Deus abençoaria José de forma que a descendência, né? De que eles voltariam aí para a terra de vossos pais, ou seja, eles estão no Egito, mas um dia Deus iria abençoar
e iria levá-los novamente à terra de Canaã, tá? Então, é isso que nós podemos tirar aí do capítulo de número 48. Vamos então ao capítulo de número 49, continuando aí o nosso estudo, tá? Vamos lá, continuando. O capítulo de número 49 de Gênesis, a partir do verso 1, diz assim, vamos lá. E Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos, para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Reuni-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi com atenção a Israel, vosso pai. Para um pouquinho aqui no verso 2. É como eu disse, tá? Embora ele estivesse praticamente cego fisicamente, o seu discernimento espiritual estava muito alto e muito claro acerca dos últimos dias. Então, ele reúne todos os seus filhos agora para que ele pudesse abençoar todos eles, né? Ele começou aí abençoando Efraim, abençoando Manassés, depois ele abençoou José, e agora ele reúne todos os filhos dele para que ele pudesse abençoar a todos e dizer o que aconteceria nos últimos tempos, tá? Esse capítulo de número 49, ele é todo de Jacó abençoando os seus filhos, tá? Falando a cada um que cada um iria, o que iria acontecer a cada um, ele liberando a bênção de cada um, conforme cada um aí fez e faria e o que iria acontecer, tá? É muito importante que você preste atenção, porque a visão profética espiritual que Jacó tinha era uma coisa extraordinária, porque embora ele estivesse cego fisicamente, espiritualmente, ele era íntimo de Deus, e ele teve uma visão acerca dos fatos que iriam acontecer futuramente, que foi devidamente revelada por Deus, tá? Que nós temos que ter essa visão. Nós como pais, nós como líderes, nós temos que ter essa visão. Uma visão espiritual elevada. Alguém que tem a visão lá na frente. Alguém que não está vendo apenas aqui, mas que está vendo tudo. Alguém que não vê só a árvore, mas alguém que está vendo a floresta inteira, tá? É assim que você lidera espiritualmente e verdadeiramente pessoas para que isso dê certo. Toda a união, para que tudo caminhe bem segundo a vontade de Deus. Nós temos que ter uma visão espiritual ampla e aberta, tá? E Jacó tinha exatamente isso, e ele liberou várias palavras poderosas e proféticas sobre o que Deus iria fazer, tá? Vamos lá. Versículo de número 3, tá? Eu vou ler aí alguns versículos e vou explicando para você poder entender, tá? Principalmente aqui, tá bom? Vamos lá, ó, 3. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Instável como a água, não será superior, porquanto subiste a cama de teu pai e então a contaminaste. Ele subiu a minha cama. No 3, no 4, né, ele começa então por Rúben, que é o primogênito, né, ele confirma isso quando ele fala o princípio do meu vigor. E ele confirma que Rúben era o primogênito, mas que ele perdeu o direito de liderar o clã, pois ele tinha aí dormido com Bila, tá? Que era a esposa de Jacó, ou seja, ele perdeu esse direito porque ele dormiu com a esposa do próprio pai, tá? E ele perderia esse lugar, tá? Efraim tomaria o seu lugar. Mais tarde, Efraim é que se tornaria, que teria, né, este lugar que foi de Rúben, tá? A partir do verso 5, vamos lá. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade são em suas habitações. Ó minha alma, não entres no conselho secreto deles, minha honra não se una com a sua assembleia, porque na sua ira mataram um homem e na sua fúria derrubaram um muro. Maldito seja seu furor, pois foi violento, e a sua ira, pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó, e eu os espalharei em Israel. Aqui ele está falando, né, de Simeão e Levi, tá? Por causa da sua ira e dos seus atos, Simeão e Levi perderam a medida plena de terra que eles teriam, tá? Por exemplo, Simeão, que teria aí a sua parte da terra, teve a sua terra dividida, repartida com Judá, ou seja, ele não ganhou a porção certa, ele ganhou apenas metade aí, porque ele foi repartida com Judá, tá?
E os levitas, né, que são os descendentes de Levi, eles nunca tiveram uma região para si, tá? Veja que quando entrou a lei, toda aquela coisa de que os levitas não teriam um lugar que eles não poderiam estar, é interessante que não foi culpa de Deus, não foi Deus pegando e ali punindo e tal, não. Foram consequências das atitudes dele. Veja que tudo isso que Jacó está falando, tudo isso que cada filho vai viver, tá? Está colhendo, eles estão colhendo o que eles mesmos plantaram, tá? Aqui não tem nada de Deus punindo ninguém. Rúben perdeu a primogenitura porque ele traiu o próprio pai ao dormir com a esposa. Simeão e Levi perderam aí a sua porção de terra. Levi e os seus descendentes nem sequer teriam uma terra, por isso que os levitas não têm terra, por causa disso. Por quê? Porque eles levantaram a sua espada, eles assassinaram um homem. Nós não podemos esquecer do que eles lideraram quando Diná foi estrupada. Nossa, mas foi um fato terrível, foi algo sim, foi algo terrível, mas Deus é amor, querido, é justiça, mas não se paga o mal com o mal, querido, cada um colhe o que plantou, um erro não pode justificar outro erro, tá? Aquele homem agiu errado, aí ele foi, se consertou, ele realmente amou Diná amou ele, e quando tudo estava caminhando para que as coisas pudessem melhorar, eles lideram um plano e assassinam todos os homens daquela cidade. E isso não ficaria impune, tá? Não é só porque eles são descendentes, que eles são o povo escolhido por Deus, que eles não iriam colher o que ele plantou. O que eles plantaram. Eles viriam colher o que eles plantaram. Eles estavam colhendo o que eles plantaram aqui. Porque nada passa aos olhos de Deus, querido. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nada, querido. Nada. Então, quando Jacó chama a todos e fala acerca dos acontecimentos que viriam a acontecer, querido, não é só Jacó como um pai físico, querido, falando, isso e você vai ver isso. Não, querido. É Deus usando a boca de Jacó para revelar a consequência de cada ato, de cada atitude que eles fizeram, querido. É por isso que nós, como líderes, como pais, temos que vigiar o que nós falamos aos nossos filhos, aos nossos liderados, seja em qual âmbito ou em qual área que você lidera alguém, querido, ou você ajuda a liderar. Nós temos que vigiar o que nós falamos e as nossas atitudes, querido. Aqui, Jacó é como um pai, mas Deus está usando ele para mostrar para cada um que cada um iria viver a consequência da atitude do erro dele. Tá? Nós não podemos esquecer tudo que eles fizeram, querido. O livro de Gênesis está aí acaba hoje nesta aula, mas cada um vai colher o que plantou e vai colher aqui, querido, tá? É isso que a Bíblia está mostrando para você mais uma vez. É a lei da semeadura, querido. O que você plantou, você vai colher, querido. Você está plantando ingratidão, você está plantando ódio, você está plantando amargura, você está plantando mágoa. É isso que você vai colher, meu amado. Você não vai colher outra coisa. Se você está plantando vento, você vai colher tempestade, querido. Não tem outra coisa que você vá colher, tá? Então que nós possamos aí vigiar no que nós estamos plantando. Porque mais uma vez a Bíblia está nos dizendo aqui, cada um colhe o que planta. Tá? Como disse Jesus, ele só veio para dar o sentido completo, porque eles não entenderam, mas a palavra, querido, tudo que nós devíamos fazer já foi dado desde Gênesis, querido. Tá? Cristo não veio para dar mandamento novo, como ele mesmo falou, ele só veio para dar o sentido completo. Como ele disse, ele não veio para tirar nenhuma vírgula, nenhuma letra da lei, meu amado, pelo amor de Deus. Você precisa abrir o seu olho espiritual e entender a palavra de Cristo, entender a palavra de Deus, tá? Então que nós possamos entender toda a conotação espiritual que Jacó está fazendo com os seus filhos. Deus está usando Jacó neste momento para que cada um pudesse colher as suas atitudes, as suas obras. Cada um iria ser abençoado segundo as suas atitudes, tá? Então vamos lá então, continuando. Nós paramos no verso de número 7, né? Sim, no verso de número 7. Vamos então ao verso de número 8. Vamos lá. Judá, tu és aquele que teus irmãos louvarão. Tua mão estará no pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se curvarão diante de ti.
Judá é um filhote de leão, da presa tu subiste, meu filho, curva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador de seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amarra seu jumentinho à videira, e o filhote de sua jumenta à videira escolhida. Ele lavou suas vestes no vinho, e sua capa no sangue de uvas. Seus olhos serão vermelhos de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Para que no verso 12, tá? O verso de número 10 está falando de Cristo, tá? Muitos acreditam aí que sejam aí uma profecia messiânica, né? Quando ele pega e fala que o cetro não se afastará de Judá, nem o legislador de seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Muitos estudiosos aí, todos acreditam que ele está falando de Cristo, tá bom? No sentido de que Judá, ele recebe a segunda bênção mais longa de Jacó. A primeira você vai ver mais para frente, você vai ver já que a primeira mais longa, obviamente, é de José. Mas a segunda mais longa é de Judá, né? E ele prediz aí que viriam reis, né? Que viriam povos poderosos diante dele, tá? Um exemplo disso é que Davi, né? O rei Davi é descendente de Judá, né? E também, né? O próprio Cristo, né? Ele é chamado de o leão da tribo de Judá, não é à toa, tá? Foi profetizado, foi liberado uma palavra que Judá então seria um povo forte, né? Que ele é um leão e como um leão e como um leão velho, e quem o despertará, não é? E logo em seguida ele pega e ele prediz aí a vinda de Cristo mais uma vez, tá? E ele pega então e continua falando aí, abençoando já Judá, né? Só mostrando para mim e para você, né? Que Judá, como era o filho mais confiável, né? Aquele filho que Jacó poderia confiar, aquele filho que se esforçou para fazer o que era correto e o que era certo, ele então recebeu aquilo segundo os seus atos, segundo as suas obras, tá? Vamos continuando então o nosso estudo, verso número 13. Zebulon habitará no porto do mar, e ele será como um porto para os navios, e sua fronteira será em Sidom. Quando fala de Zebulon, tá falando que ele seria próspero em seus comércios marítimos, tá? Vamos então continuando, versículo 14. Isacar é um jumento forte e deitado entre dois fardos, e ele viu que o descanso era bom e que a terra era prazerosa, e curvou seu ombro para carregar e se tornou um servo de tributo. Quando fala aqui, né, de Isacar, está falando que Isacar ele teria boas terras, mas que ele seria forçado a trabalhar, né? Ele teria boas terras, né? Terras prósperas, terras que seriam abençoadas, mas por ele pegar e se acomodar, ficar acomodado, outros povos viriam, né, e se aproveitariam disso, e ele seria obrigado a trabalhar, né? Ou seja, outros povos se aproveitariam aí da terra que Isacar tinha, né? Vamos continuando aí, verso de número 16. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro cairá para trás. E eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor. Interessante que Jacó, né, ele pega e usa um trocadilho para pré-anunciar aí, né, a obra de Sansão, né? Por quê? Porque Sansão viria de Dan, tá? É por isso que ele pega e fala, né, que ele seria uma víbora junto à vereda que morde o calcanhar do cavalo, de modo que o cavaleiro cairia para trás, né? E eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor, né? Esse é o versículo 18. Quando ele fala isso, ele usa esse trocadilho para predizer aí a vinda de Sansão, tá? Que seria descendente de Dan, tá? Sansão que viria aí e tiraria aí o sofrimento do povo de Israel, tá? Mas isso é algo que nós vamos ver bem lá para frente, tá? Mas já foi profetizado aqui, tá? Veja que nada é por acaso, veja que nada acontece ai, nossa, aconteceu por acaso. Não, querido. Tudo tem um propósito, tudo tem o tempo certo e a hora certa. E o mais importante, Deus sempre deu sinais de tudo que iria acontecer.
Se você como cristão, você está aí assustado, você está angustiado pelo tempo que nós estamos vivendo, querido, te falta leitura da Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai entender que tudo isso Deus já disse tudo isso que está acontecendo e tudo que vai acontecer mais para frente. Nós como cristãos, nós não temos que temer, nós temos que intensificar a oração e o jejum para que aqueles que estão se perdendo possam ser salvos, possam ser alcançados pela salvação, amém? Vamos continuando o nosso estudo, verso de número 19. Gade, uma tropa o suplantará, mas no final ele prevalecerá, tá? Ele está falando aqui que Gade seria atacado em sua terra, mas que Gade prevaleceria no final. E é importante isso porque os gaditas... Perdão. É importante isso porque os gaditas, né, os descendentes de Gade foram considerados, né, grandes guerreiros, tá? Guerreiros que não desistiam, tá? Então isso também foi profetizado lá atrás, tá? Vamos lá, verso 20. De Aser, seu pão será gordura e ele produzirá delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras bondosas. Aqui está falando, né, que Aser seria próspero, né, que ele produziria coisas boas, né, coisas dignas de reis, né, ou seja, o que ele iria produzir realmente seria muito bom, tá? E que Naphtali seria livre e também seria populoso, tá? Quando ele pega e fala uma serva solta, está dizendo que o povo, os descendentes de Naphtali seria um povo livre e mais também um povo numeroso, tá? Vamos lá ao verso de número 22, tá? Chegamos no verso 22 e eu vou ler até o 26 porque é a bênção de José. Eu disse que Judá recebeu a segunda maior bênção de Jacó, porque a maior seria de José. Chegamos aí na bênção de José, tá? Verso de número 22, vamos lá. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele e o odiaram. Mas o seu arco habitou na força e os braços nas suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus Todo-Poderoso de Jacó. De lá é o pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso que te abençoará com bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza que está abaixo das bênçãos dos peitos e do útero. As bênçãos de teu pai prevalecerão sobre as bênçãos dos meus progenitores, até os últimos limites das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de José e na coroa da cabeça daquele que esteve separado de seus irmãos. Para aqui um pouquinho, tá? Verso 26 aí, né? Encerrou-se então a maior bênção que Jacó deu, né? Que é a bênção para José. É interessante, né, que José, né, ele é denominado príncipe entre os seus irmãos, e ele é o único que recebe esse título, tá? O único que recebe esse título, o título de príncipe, dentre todos os seus irmãos, os filhos de Jacó, é José, tá bom? Outra coisa interessante é que ele recebe, né, ele também é o único que recebe de Deus tanto a bênção do céu acima, a bênção da profundeza e a bênção de uma numerosa descendência, tá? José aí recebe 3 bênçãos diferentes, tá? E ele é o único que recebe essas bênçãos, tá? Mostrando aí que José foi sim, né, o mais novo que se tornou aí acima, que se tornou o líder, né? Foi aí o mais abençoado, tá? E ele começa falando, né, o que José passou, né? Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele e odiaram, né? Tá falando do que José passou, né? De que os seus irmãos aí odiaram José e jogaram contra ele, fizeram tudo o que fizeram contra José, tá? Mas no final José foi abençoado. Verso de número 27, vamos lá. Verso de número 27, vamos lá. Benjamim saqueará como um lobo, pela manhã ele devorará a presa e à noite dividirá o despojo. Aqui, né, no 28, 2 bênçãos de Jacó foi para aí, né, Benjamim, né, falando, né, de que Benjamim também seria forte, né, seria um povo forte, um povo astuto, né,
mas que ele ganharia muitas coisas, mas que ele não seria, digamos assim, muito orgulhoso, né? Ele não seria mesquinho, que ele conquistaria essas coisas de dia, mas que à noite ele dividiria, ou seja, ele dividiria as suas conquistas com aqueles que precisam, tá? E Benjamim então seria alguém honesto, um bom homem, tá? Conquistador, mas um conquistador que reparte o que tem, tá? Verso 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isso foi o que seu pai lhes falou e os abençoou. Cada um de acordo com a sua bênção, ele os abençoou. No 28 está falando, né, que as 12 bênçãos de Jacó, né, foi para aí as 12 tribos de Israel. Cada um se mostraria apropriado aí à realidade de cada um posteriormente. É por isso que o versículo de número 28, né, termina falando cada um de acordo com a sua bênção, ele os abençoou. Por quê? Porque cada bênção, cada palavra que Jacó foi liberado não foi à toa, mas era exatamente isso que aconteceria com cada um deles no futuro, tá? Mostrando mais uma vez aí a visão que Jacó tinha espiritual, a visão elevada que ele tinha, tá? Vamos então ao verso de número 29. E ele lhes ordenou e lhes disse: Eu serei reunido ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, que está diante de Manre, na terra de Canaã, que Abraão comprou com o campo de Efron, o Heteu, como uma possessão para um lugar de sepultamento. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua esposa. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua esposa. E ali eu sepultei Lia. A compra do campo e da caverna que está nele foi dos filhos de Et. E quando Jacó terminou de dar ordens aos seus filhos, ele recolheu seus pés dentro da cama e rendeu ao Espírito e foi reunido ao seu povo. Terminou o capítulo de número 49. Mostra aí, né, toda a bênção, as últimas palavras de Jacó, né? Agora que Jacó abençoou todos, né? Todos eles, ele pede para que ele fosse enterrado com os seus antepassados, né? E nós vamos ver no capítulo 50 que ele teve esse pedido atendido, tá? Vamos então, continuando nosso estudo, capítulo de número 50, vamos a partir do verso 1. Vamos lá, Gênesis 50, a partir do verso 1. E José caiu sobre a face de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos e os médicos que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. E 40 dias foram cumpridos para ele, porque assim são cumpridos os dias daqueles que são embalsamados. E os egípcios oraram por ele 70 dias. Aqui, né, tá falando que após o falecimento, né, do pai de José, né, José pede para que embalsamassem o seu pai, para que ele pudesse aguentar aí, que o corpo pudesse aguentar a viagem, né, até Hebron, né, até o campo lá de Macpela, né, que Abraão tinha comprado, até onde Jacó queria ser enterrado, né. Então José pede para que embalsamassem ele, para que preparassem o corpo para a viagem, tá. Foram 70 dias de luto, né, porque era o costume egípcio para uma morte de pessoa importante, tá. Então veja que mesmo Jacó sendo imigrante, sendo estrangeiro na terra do Egito, ele foi sim alguém importante e recebeu um enterro digno de alguém importante mesmo lá no Egito, tá? Vamos lá, verso de número 4. E quando haviam passado os dias dos dias do seu luto, José falou à casa de Faraó, dizendo: Se agora eu encontrei graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, eis que morrerei no meu túmulo que eu cavei para mim na terra de Canaã, ali tu me sepultarás. Por isso, permita-me que eu suba, rogo-te, e eu sepulte meu pai e retornarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, de acordo com o que ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, e toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente os seus pequenos, seus rebanhos e seu gado eles deixaram na terra de Gósen. E eles
E subiram com ele tanto carruagens quanto cavaleiros, e era muito grande a comitiva, né? Veja que assim que se passaram os dias de luto, José pede permissão para que Faraó deixasse que José fosse até Canaã, né, no monte ali que Abraão tinha comprado, para que ele pudesse enterrar aí Jacó, porque foi aí o seu último pedido. Faraó não apenas concede o pedido de José, como ele pede, né, e ele tem aí a presença de alguns políticos importantes do Egito na sua comitiva, né? A palavra fala que era uma grande comitiva, né? Então não foi só a família de José, mas políticos importantes e vários egípcios acompanharam o corpo, né? Esse velório, né? Foram então fazer o enterro de Jacó, para que nós pudermos ver aí a tamanha era a importância de Jacó e de sua família no maior país daquele tempo, né? Vamos então continuando, verso de número 10. E eles chegaram à eira de Atade, que está além do Jordão, e ali eles choraram com um grande e triste pranto, e ele pranteou por seu pai durante 7 dias. E quando os habitantes da terra e os cananeus viram o pranto na eira de Atade, eles disseram: este é um pranto gravíssimo para os egípcios, pelo que o nome foi chamado Abel Mizraim, que está além do Jordão, e seus filhos lhe fizeram conforme ele lhes ordenara. Verso 13. Pois seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprou com o campo para a possessão de um lugar de sepultamento de Efron, o Eteu, diante de Manre. E José retornou ao Egito, e ele e seus irmãos, e todos os que subiram com ele para sepultar seu pai, após ele ter sepultado seu pai. Para aqui no verso 14. Aqui mostra, né, que assim que eles cruzaram o Jordão, levando aí o corpo de Jacó até Canaã para ser enterrado, ele teve então um enterro hebreu, né, um enterro hebreu, porque ele teve lá o seu ritual, né, de enterro, né, todo aquele velório egípcio, né, durante 70 dias e tal. Mas assim que eles cruzaram o Jordão, assim que eles entraram na terra que os hebreus consideravam deles, né, ele teve aí um ritual hebraico, né, de velório, né, e aí eles foram, né, até a terra ali e sepultaram o seu pai, né. Depois que eles enterraram, né, Jacó ali naquele lugar, eles então voltam ao Egito com todos os outros, tá? Mas mostra aí que Jacó então teve, digamos assim, um velório egípcio, mas assim que cruzou o Jordão teve também um velório hebreu, tá? Vamos continuando então o verso de número 15. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie e certamente exigirá de nós todo o mal que lhe fizemos. E eles enviaram um mensageiro a José, dizendo: teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te agora a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal, e agora rogamos-te, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando falaram com ele. E seus irmãos também foram e caíram diante da face dele e disseram: eis que somos teus servos. E José lhes disse: não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? Mas quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para fazer o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com a vida. Por isso, não temais, eu vos sustentarei e vossos pequenos, e eles os confortou e falou com eles bondosamente. É interessante que nesses momentos, assim que Jacó morreu, né, foi sepultado, todo aquele período de luto passou, imediatamente, né, os irmãos de José ficaram aí com medo de que José fizesse algum mal a eles, né? Que José lembrasse: eles me venderam, fizeram isso, agora que meu pai morreu, eu vou castigar todos eles. Essa era a mente dos irmãos de José. Só que José vem e acalma eles, fala que estaria eu no lugar de Deus, ou seja, José pega e fala: o único que pode condenar é Deus, eu não vou fazer nenhum mal a vocês. E José diz mais:
Ele pega e fala, vocês intentaram para fazer o mal, mas Deus intentou para fazer o bem, como é neste dia, para salvar muitas vidas. Ou seja, José pega e fala, os seus planos era para me fazer mal, era para me matar, mas maior foi Deus e me livrou de todo o mal. Deus fez o que ele queria fazer, eu vou sustentar vocês podem ficar tranquilos, né? Então José aí acalma os irmãos dele, tá? Verso de número 22. E José habitou no Egito, e ele e a casa de seu pai, e José viveu 110 anos, tá? Nós estamos quase acabando aí, tá? A aula, tá? Eu vou encerrar a primeira parte aqui, tá bom? E porque na segunda parte eu quero fazer aí alguns agradecimentos assim que acabar, tá bom? Então, você não pode perder a segunda parte. Nós vamos então terminar o nosso estudo e tem mais algumas coisas que eu preciso falar para você, então não perca, tá bom? A primeira parte se encerra aqui, mas a segunda parte já vai começar, amém?